Olá, investidores. Boa tarde a todos. Começamos mais um programa na Mira do Trader. Exatamente 15 horas e 49 minutos do dia 12 de 9 de 2016. Segunda-feira, iniciando a semana aqui com o nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui a atualização de algumas operações que eu estou envolvido diretamente, algumas expectativas também, e traçando aqui um cenário provável para a semana de acordo com as minhas opiniões, estudos e convicções. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Caetano, acredito que o melhor caminho para ter sucesso na renda variável são operações de swing trade, aquelas operações de 3 semanas a 3 meses, surfando a onda da teoria de Dow. Eu nem surfo as marés, né, que são mais longas, aquelas operações de longo prazo, mais morosas, que cientificamente perdem para renda fixa, e também não entro naquela loucura das operações day trade ou aquelas operações de giro de 1, 2 ou 3 dias aí mantendo uma posição. Respeito quem faz, mas tenho convicção que o melhor caminho é o do swing trade, surfando a onda da teoria de Dow. Eu vi no chat aí o pessoal falando muito do livro do Jesse Livermore, que é Memórias de um Operador de Mercado. Eu comentei aí, o pessoal andou comprando e lendo, realmente, mesmo décadas depois, é uma obra atualizada que mostra que o mercado não muda, né, pessoal? Ele a partir do momento que você aprende as técnicas do mercado, aprende a operar na compra, na venda, aprende o gráfico, o fundamento, o fluxo, um pouco do livro de ofertas e mais algumas variáveis que impactam nos ativos, como juros, dólar e mais algumas aí. Aqui no Brasil, por exemplo, China, né, um driver que impacta bastante e voltou a ter o impacto da economia norte-americana também. O aspecto emocional, ele é o grande diferencial de um trader para o outro. Então esse livro mostra muito isso. Tem em PDF aí pela internet, e realmente a obra física impressa, eu procurei abrir alguns contatos, não tem para vender. Tem na Amazon o livro para quem tem o Kindle. Você compra lá um e-book, aí através do Kindle você consegue utilizar, ok? Então fico feliz aí que o pessoal foi atrás do livro, gostou e está aprendendo. Inclusive, eu separei uma passagem do livro que eu vou falar durante o programa aqui, que é interessante, que é a diferença de você muitas vezes analisar, fazer uma análise, ter uma leitura e você operar efetivamente, né? Porque pesa o aspecto emocional da decisão. Então eu vou citar uma passagem do livro que fala sobre isso a seguir. E vamos começar os estudos aí pelo gráfico do Ibovespa. Muito obrigado. Saiu uma matéria no final da semana aí sobre a operação que eu tenho no mini contrato. A gente teve mais de 100 comentários lá, quase todos os comentários positivos, e os que foram negativos foram críticas construtivas. Então eu agradeço aí ao pessoal que gosta do nosso trabalho, e a ideia maior é contribuir para a formação dos investidores. Esse é o intuito maior do trabalho, o restante é secundário. Ok? Vamos ao gráfico do Ibovespa primeiro, como de praxe, olhando aí o gráfico semanal, pessoal, os estudos. Muito obrigado. Bom, olhando aqui o gráfico semanal do Ibovespa, o que a gente tem aqui na tela? Se você olhar o Ibovespa desde o início aqui de junho, só tinha candle verde no semanal, né? Aí na semana retrasada, não, anterior à retrasada, teve um candle de queda, muita gente achou que o mercado cairia, foi rompida a máxima e aí todo mundo estava falando em alta aqui, porque a semana fechou na máxima e acima da antiga máxima do ano na região de 59.400. Então onde que tinha fechado a semana ali? 59.654 na semana retrasada, indicando uma forte alta ali para o mercado, pois o mercado rompeu a máxima da semana retrasada e teve uma semana de fechamento na mínima. Então assim, pessoal, eu só vi mercado mais difícil que esse quando a OGX do Eike Batista valia R$1 e tinha o terceiro maior peso na bolsa. Era uma loucura para operar, porque um grande player que mexesse com a OGX, ele mexia com mini contrato. E era muito complicado de operar. Isso foi
numa parte de 2013 e também de 2014. Era um mercado altamente complexo e com falsos sinais, que é o que tem acontecido agora, né? Na semana você tinha uma alta certa aqui, o mercado rompeu a máxima e fechou na mínima. Aí hoje era certo que nós teríamos um dia de baixa, dramático. Os meus alunos falaram que falaram, professor, o mercado vai abrir. O pessoal do meu grupo, no nosso objetivo na região de 57 mil pontos, eu já boto a ordem lá, o que que eu faço? De repente, eu até falei, pessoal, nem vamos sair tudo no 57, porque eu acho que o mercado vai mais abaixo, vai 56 alguma coisa, e o mercado está em alta. Então, altamente complexo o mercado. Porém, pelo gráfico diário, se você olhar aqui, o mercado tinha um objetivo intermediário antes dos 62.300 pontos, que é um ponto manjado aí do mercado, né? Que era a região de 64.240, que causou uma queda aguda a partir do mês de setembro, de meados de setembro do ano passado. E era 60.240. O que o mercado fez? Ele foi exatamente ali, 60.310, foi a 70 pontos acima, montou um candle com a máxima mais alta que os anteriores aqui, né? E na sexta-feira desabou. Quais foram os drivers? Coreia do Norte fazendo exercícios militares, possíveis aumentos de juros nos Estados Unidos, manifestações aqui no Brasil. Só que se você olhar também, pessoal, eu vou reforçar essa linha aqui, se você for analisar de uma forma técnica, além de ter batido num objetivo intermediário antes dos 62, essa linha desse padrão de cunha perdida, ela foi respeitada. Não foi penetrar, não foi... O mercado não invadiu essa região. E num pregão só, o mercado perdeu a mínima do pregão anterior, ele perdeu esse topo anterior na região de 49.420 e deixou para trás também o ponto que foi máxima de hoje, que é esse aqui, ó. 58.575, que é o grande topo de maio do ano passado, que levou realmente à queda, né? O que levou realmente à queda foi 58.545, que é onde o mercado bateu hoje, e até onde se prove o contrário é um repique. Ele foi até uma resistência anterior e está abaixo da média móvel exponencial de 21 períodos. Então, será que a gente está tendo só um repique no mercado ou o mercado vai reagir? Eis a questão, né? Eis a questão. Esse tipo de barra aqui se parece muito com uma barra de ignição. O que significa a barra de ignição? Eu tenho um Marubozu, que é um candle de baixa de ponta a ponta, com volume acima da média, ele está acima da média aqui de 21. Uma vez perdida essa mínima, teoricamente ela é replicada, poderia mandar o mercado até aqui para 55.700. É uma possibilidade? Sim. Porque se o mercado, por exemplo, ele está repicando agora, se ele perde amanhã ou perde depois a mínima de sexta, região de 58 mil pontos, ele pode replicar essa perna aqui e vir buscar sim esse fundo aqui de agosto nos 55.700, que é onde está a retração de Fibonacci entre esse fundo de junho e o topo de setembro. Se eu pegar esse fundo de junho e o topo de setembro, a primeira retração, que para alguns é de 618 ou para alguns de 38.2, pouco importa, é mais ou menos um terço aqui do movimento, está na região de 55.600, 55.630 e esse ponto aqui 55.695. É uma possibilidade aí dentro do mês de setembro, começo de outubro, o mercado vir buscar esse ponto? É possível, né? Talvez até antes, sim. Talvez até antes. Então, esse ponto aqui, ele pode ser um ponto principal. E esse ponto aqui é um ponto intermediário caso o mercado perca a região da mínima de hoje aqui, 57.500. Se perder 58, o mercado já começa a pesar. Se perder 57.500, ele busca 5.6735, com possibilidade de buscar a retração de FIBO nos 55.600, 55.630, a mesma região desse fundo nos 55.695. Então, a gente
vai observar para ver se esse movimento é repique ou o mercado continua em alta. Olhando o mini contrato de índice futuro, que eu estou vendido, que é o INV16, nós temos um esboço aqui de um ombro, cabeça, ombro, cuja neckline está aqui onde eu vou reforçar, ó. Neckline ou reta pescoço. Então, ele tinha perdido essa reta pescoço na sexta, agora ele está fazendo um repique, tentando adentrar aqui esse espaço, só que ele está abaixo da média de 5 e abaixo da média de 21. Veio num ponto intermediário que é a região de 57,895, que é esse fundo aqui do dia 10/8, respeitou, e caso perca esse patamar, o alvo 57,030, que é o objetivo da minha operação. A gente pode pensar também no alargamento reto aqui onde tem essas linhas em vermelho, que poderia levar o mercado a fechar esse gap aqui em amarelo. Mas aí teria que ter um peso maior no mercado e o mercado perder esse viés, essa euforia que entra depois dos movimentos de baixa. O mercado cai, entra alta, cai, entra alta. Então, aí na hora que você acha que ele vai subir, ele volta. Então, mas o viés ele continua mais para baixo, ok? Olhando o Dow Jones, pessoal, o que a gente enxerga aqui? O DJI, que é o principal benchmark norte-americano. Depois eu dou uma olhada também no gráfico do dólar. Ele está carregando aqui. Vamos lá, enquanto carrega aí para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o gráfico do Dow Jones e também do dólar para ver de que forma que eles podem impactar no Ibovespa e também no mercado futuro, né? Mesmo porque no dia 21 a gente tem reunião do Banco Central Americano, do Federal Reserve. Alguns discursos de membros do Fed estão saindo hoje, sinalizando se pode ter aumento de juros ou não na reunião de semana que vem. E sabe o que eu acho curioso? O pessoal fala muito da reunião de setembro, agora de dezembro, mas ninguém fala da reunião de novembro. Por que os juros não podem subir, por exemplo, em novembro, só pode ser em setembro ou dezembro? Tem reunião em novembro também, a cada cerca de 45 dias. Então eu vou lá mostrar o gráfico do Dow Jones agora, ok? Então, pessoal, esse daqui é o gráfico do Dow. O que nós temos aqui no Dow Jones são as bandas de Bollinger extremamente estreitas. Eu nem uso as bandas de Bollinger no meu dia a dia, assim, mas eu coloquei aqui porque era um caso especial. E elas estão acompanhadas de um possível ombro-cabeça-ombro. Na sexta-feira, o ombro-cabeça-ombro foi acionado através da perda da reta pescoço ou neckline, e as médias se cruzaram para baixo, apontando que as bandas iriam abrir para baixo. O mercado derreteu, só que hoje ele está recuperando tudo, subiu do 1,32%, mas ainda está abaixo da reta pescoço, então teoricamente ela não foi anulada. Está abaixo aqui do fundo anterior também, e está abaixo das médias de 5 e de 21. Então, apesar da alta que nós temos nessa segunda, o cenário macro aqui para o Dow Jones também é mais para queda, né? É meio maluco falar isso num dia de alta forte, mas está mais para queda, porque as bandas de Bollinger estão apontando para baixo, as médias estão apontando para baixo, o mercado está abaixo da reta pescoço e também abaixo das médias, ok? Então, essa aqui é a leitura, apesar do dia em si ser de alta. O dólar, nós temos aquela famosa LTB, o mercado se arrastou para fora da LTB, testou a LTB, respeitou, deu a entender que romperia aqui o 2225, que é esse ponto aqui que praticamente libera o dólar no curto prazo, só que ele foi exatamente lá, chegou a bater 329.500 e voltou, mas continua acima das médias. Então, eu não descarto uma inclinação altista do dólar, mesmo porque eu acredito numa exposição indireta ao dólar. Então, eu comprei algumas ações que costumam subir na esteira do dólar, e aqui é Pública e é Embraer. E evitei, por exemplo, empresas como Vale, que eu falei semana passada, que eu achei que passaria por um período de correção. Ok? Em relação ao S&P, que o pessoal está perguntando, hoje o impacto maior tá no mercado chinês e americano. Você olhando o Dow, o S&P, não muda muita coisa, ok?
Então eu olho também, mas o Dow Jones hoje em dia o impacto é maior. Né? Você tem uma relação, se você colocar o desenho de ambos aí, o desenho do Dow Jones se assemelha mais ao Ibovespa. Certo? Então está respondido aí o que o pessoal perguntou. Falando aqui da Vale, né, já indo aqui para as Blue Chips, eu comentei semana passada, na segunda, quando a Vale estava nesse ponto aqui, era dia 5, ela estava ali em torno de 15,50, 15,40. Eu falei, olha pessoal, eu não compraria a Vale. Se eu tivesse o papel, eu venderia, ou de repente faria até uma operação short, né? E você vê que a Vale perdeu aí cerca de 70 centavos, né? Alguma coisa em torno de 5% daquele momento para cá. Então, ela perdeu uns 4, 5%, dependendo do ponto que você considera no momento que eu falava, né? E as médias se cruzaram para baixo, né? Elas estavam cruzadas, teve um repique, elas continuam cruzadas para baixo. Nós temos um ombro, cabeça a ombro, e nós temos uma linha de tendência que vem desde fevereiro, que foi perdida na sexta-feira, que é essa linha azul aqui. Então eu continuo entendendo que ela não é a melhor opção para compra, né? Não é a melhor opção para compra. Principalmente abaixo dessa linha de tendência, com médias cruzadas para baixo, ombro, cabeça a ombro aqui. No caso da Embraer, por exemplo, que vocês sabem que eu tenho a operação, essa semana eu devo aumentar a exposição nela. Eu comentava o que aqui no dia 5, né, que foi o dia que eu tornei pública essa operação. Eu falo, ó, pessoal, se a Embraer romper essa linha de tendência de baixa, que é essa LTB, eu já acho que ela está interessante. Se ela romper a LTB, eu acho que ela fica mais interessante ainda. Então no dia 5, ela estava ali nos seus R$15, né? Ela subiu, está 15,65, ela está ali uns 4% acima daquele valor. Quer dizer, enquanto a Vale caiu 4%, 5%, dependendo do ponto que você pega, porque ela oscila durante o momento que eu falo, né? Enquanto a Vale caiu 4%, 5%, a Embraer subiu 4%, 5%. Então eu acho que foi um negócio melhor, ela está fazendo um pullback aqui na LTB, e durante a semana eu devo aumentar a minha exposição nesse ativo. Ok? Respondendo a pergunta de Vilásio ali, que é meu grande amigo, né, Vilásio? O Vilásio é um fake, mas eu sei quem ele é. Essa que é a parte mais engraçada da coisa, né, Vilásio? Eu sei quem é você. Respondendo a sua pergunta, já que você está perguntando gentilmente aí, eu acho que não. Eu acho que não chega nos 57,030 essa semana. Eu acho o seguinte, se hoje o mercado abrisse e ele fosse para baixo com violência, pensar em sair nos 57,030 soaria até ingênuo, né? Era o objetivo da operação, continua sendo aqui, mas seria ingênuo, porque se o mercado abrisse perto dos 57, ele iria romper esse ponto aqui com facilidade. Como o mercado repicou, esse realmente é o objetivo da operação. Então, se o mercado bater nos 57,030, eu vou liquidar 100% dos meus mini contratos. Por quê? Porque o mercado resistiu em buscar o objetivo, né? Se ele fosse mamão com açúcar, como parecia, buscar logo de manhã o objetivo, o mercado poderia buscar 56 ao longo da semana, né? Ele poderia ter buscado 56 ao longo da semana. Só que com esse repique, aí a coisa já muda. Eu acho que vai bater no alvo semana que vem. Eu acho que o mercado vai ficar contraído essa semana, mas ele vai descer, né? E ele vai cair, mas a não ser que tenha mais algum desdobramento de cauda, exemplo, alguém do Fed no período de silêncio falar alguma bobagem, acho quase impossível. O norte-coreano maluco fazer mais exercícios militares, acho difícil. Pode levar o objetivo antes da semana que vem.
Um outro evento de cauda, por exemplo, algum desdobramento. Sinceramente, pessoal, se o Eduardo Cunha for cassado, eu não acredito que ele fique quieto, né? Mas também não acredito que ele saia falando um monte de bobagem, porque senão vai ter retaliação também. Mas, por exemplo, se o Eduardo Cunha for cassado e ele falar numa delação premiada, por exemplo, eu acho que o mercado pode descer e bater no alvo antes da semana que vem. Mas é mais provável, essa operação foi feita para bater no alvo na semana que vem, né? Porque essa queda de sexta ela não era esperada, assim como a alta de hoje também não, né? Então, eu acho que bate semana que vem. Mas se tiver algum evento de cauda, ainda pega nessa. É que é o mais provável, né? Então, talvez a gente está pensando aí em Fed, está pensando em Coreia do Norte, mas talvez a bomba venha aqui do Brasil, uma possível delação, quem sabe? Ou se não tiver uma delação, de repente o mercado fica aí realmente contraído. Ok? Então, essa aqui é a minha leitura. Respondendo ao meu amigo Evilásio, que se é sempre gentil e falou que eu teria mentido para os aquarianos, como ele está comentando, que é o pessoal do meu grupo, poderia usar seu nome então, porque eu sei que você é do meu grupo e sei quem é você. Quando for assim, você poderia se comunicar diretamente, como muitos fazem aí, e tem um diálogo mais fluente. Você sabe que não teve mentira nenhuma, você que perdeu a mão da operação e acabou ficando frustrado. Mas eu sei quem é você e você é uma boa pessoa, sim, como todos aqueles que seguem o trabalho criticam, mas fazem críticas construtivas na maioria das vezes, pessoal. Ok? Então, essa aqui é a leitura para o mercado, respondendo a pergunta do meu amigo Evilásio, que é um fake, mas eu sei quem ele é. Então, falando agora de Petrobras, que o pessoal pediu para ser avaliada. Pessoal, Petrobras, quando você fala, por exemplo, que a Petrobras tem um padrão de queda no pregão de hoje, pode parecer meio maluco porque ela está subindo 3%. A não ser que esse padrão seja anulado, para quem gosta de análise gráfica, para quem lê análise gráfica e estuda os padrões clássicos, como que chama esse padrão que eu estou circulando aqui? Isso daqui é uma estrela da noite, né? Você tem o candle que marca a máxima, né? O candle que marca a máxima isolado de corpo do candle que vem antes e daquele que vem depois dele, né? E ele realmente está isolado, porque o corpo do candle maior aqui de quinta-feira, ele não toca os anteriores, né? Ele não toca os anteriores. Então, isso daqui é uma estrela da noite. Esse padrão aqui não é um padrão de correção, é um padrão de uma queda mais aguda. Agora você fala, porra, Wagner, mas você está falando que eu tenho uma estrela da noite, é uma queda mais aguda? A Petrobras subindo 3%, o petróleo estava caindo 2,5% de manhã, agora ele está em leve alta. Pode parecer uma análise fora de propósito, mas é uma estrela da noite, pessoal. É uma estrela da noite, né? O sinal via candlestick é um sinal de queda, né? Então, essa que é a leitura para a Petrobras. Por exemplo, se, por exemplo, o que eu poderia dizer para vocês de Petrobras? Eu não tenho ação, como eu não tenho Vale também, porque como eu opero mini índice, o beta é muito próximo. Então, mas o que, por exemplo, que eu fiz sobre Petrobras durante a semana? Algumas pessoas do meu grupo tinham Petrobras que traziam por operações próprias, ou vinham fazendo preço médio, carregam ações a meses, a semanas e tal. O que falaram, professor, o que eu faço com a Petrobras? Eu falei, vende. Coloca o lucro no bolso, faz caixa para entrar numa outra operação. Então, vale a pena abrir uma operação short? Talvez se o mercado perder a mínima de hoje. Mas assim, se eu tivesse ação, eu venderia. Eu colocaria o lucro no bolso, ok? Em ações da Petrobras. Ela tem uma estrela da noite, se você olhar um semanal, vamos ver se abre aqui. O semanal não abriu aqui.
Então, enquanto abre ali a Petrobras, pessoal, então, por exemplo, as blue chips, elas têm sinal de queda. A Vale está repicando até uma linha de tendência de alta que foi acionada, a Petrobras tem uma estrela da noite, agora abriu o semanal aqui, eu vou voltar. Então, nós temos sinais de topo nas blue chips. E o sinal semanal também da Petrobras é uma estrela cadente. Então, qual que é a impressão que dá? Que o mercado está abrindo em alta, mas que ao longo da semana ele vai cair. Então, essa que é a leitura assim, que a gente tem do mercado. Ok? Aí, falando de Goal e Gerdau, né, que o pessoal sempre pede, né? A Gerdau, eu não estou comprado no papel, mas ele continua no meu radar. Vamos ver se abre aqui, né? Tá abrindo lá a minha ação da Gerdau. Então, pessoal, o Gerdau, eu não me desfiz do papel em definitivo. Eu simplesmente entendo que o momento é mais propício para ações atreladas a dólar e alguns outros ativos com o beta não tão próximo do Ibovespa. E aí eu vou te mostrar aqui o que eu penso da Gerdau, aqui, como é que eu estou enxergando o papel e a Goal, o que a gente pode fazer. Bom, a Gerdau, para quem não acompanhou a operação, ela se aproximou do objetivo aqui a 10,58, né? E a gente saiu fora da operação. Ela não bateu exatamente no alvo, mas ela foi próximo dele. E ela tem uma possibilidade aqui de tocar 11,16 ou até essa linha aqui, que é uma linha de tendência. Ok? Só que, qual que é o movimento que é perigoso que a Gerdau faça aqui, apesar dela estar em alta hoje também? Ela fez um topo, né? Ela fez um fundo. E ela fez um topo mais baixo que o anterior. Se em algum momento a Gerdau perder em fechamento a região de 8,88 ou até o próprio 8,81, que é o topo anterior, ela aciona um pivô de baixa, né? Então ela faria topo, fundo, topo, abaixo de 8,88 ou do 8,81, que é o topo anterior, ela acionaria um pivô de baixa e desceria de forma relevante, talvez até para fechar esse gap. Então eu achei que era momento de colocar o lucro no bolso aqui no papel. Mas ela continua no meu radar. Qualquer sinal que ela der aqui de entrada, eu devo voltar ao papel. E a Goal 4, que é a Gerdau Metalúrgica, está abrindo ali o gráfico. Vamos lá, pessoal, vou conseguir aqui. Ela tinha um alvo aqui, ela sim bateu no alvo, que era 4,05, com chance de cegar a 4,32, ela chegou a montar a máxima aos 4,27 e ela fez uma simples correção até a média móvel de 21, como anteriormente, e subiu. É muito comum esse tipo de movimentação quando a empresa que é atrelada à principal tem movimentos mais incisivos em relação à anterior. É a mesma coisa na relação da Vale com a Brap, né? A Brap, ela caiu mais do que a Vale no momento de aversão ao risco, né? Tá girando a ampulheta aqui para abrir. Abriu? Então, por exemplo, aqui a Bradespar, se você olhar ela em relação à Vale, ela tanto caiu mais que a Vale no momento de turbulência, né? Como ela subiu mais que a Vale também no momento de euforia. E o que a Brap tem aqui? Pessoal, isso daqui é um ombro, cabeça a ombro, assim, a gente nunca sabe, para quem é honesto com vocês aí que estão aprendendo ou que acreditam
nas expectativas que a gente acredita também, a gente nunca sabe de nada no mercado. O mercado é imprevisível. Mas assim, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Se isso aqui não for um ombro, cabeça, ombro, o que é o ombro, cabeça, ombro, né? Que são dois topos mais ou menos equidistantes e um topo central mais proeminente, né? Então, isso é ombro, cabeça, ombro com a neckline rompida. Inclusive a neckline é um ponto anterior aqui que o mercado tentou montar fundo, mas ele rompeu e está tendo um movimento de repique. Então, isso daqui é um ombro, cabeça, ombro, né? Então, essa que é a... E médias cruzadas para baixo, no caso da BRAP aqui. Então, né? Então, pessoal, eu vou deixar o meu e-mail aqui em relação ao grupo, enquanto a gente fala dos papéis aí. Quem quiser saber, por exemplo, talvez a gente tenha uma turma de curso esse ano, não é certeza. É improvável, meu e-mail está aí, ó, contato@top13.com.br. Eu tenho disponibilidade para talvez fazer um curso em novembro. O Infomoney está vendo a grade, né? Então, talvez, a gente teve na fila de espera do curso anterior que teve 400 alunos, 700 pessoas, a gente formou uma turma grande. Para esse curso, para um pseudo curso de novembro, já tem 1000. Então, a gente tem 1000 pessoas nesse momento na espera. Então, a gente está estudando ver se encaixa um curso esse ano, mas é improvável que a gente consiga. A gente vai tentar fazer de tudo para conseguir, mas ainda não tem confirmação, nem data, nem nada. Mas caso tenha o curso de novembro, eu estou fazendo a lista de espera, não dá para atender todo mundo, principalmente no Platinum, que é o ao vivo, mas eu estou montando uma lista. Quem tem interesse num possível curso, manda para esse e-mail, e para saber do grupo também. Para o grupo, para esse ano, não tem mais vaga, mas para janeiro de 2017 vai ter, que a gente vai ter uma renovação, algum formato diferenciado, e é possível que eu tenha vaga para janeiro de 2017, mas para esse ano não tem mais, eu deixo você tanto na base do curso quanto do grupo e te informo em caso de novidades. Ok? Então é isso. Quem quiser fazer parte da lista, manda para aquele e-mail que eu coloquei, que é o contato. Como não fica o chat depois no YouTube, é contato@toptraders, trader no plural, né? toptraders.com.br, ok? Pessoal, vou falar de um ativo aqui. Então, da Goal eu terminei. Vamos lá ao gráfico aqui. Então, a Goal, ela mostrou força aqui e está na região de R$4, R$4,30 aqui, que é uma região dura de passar, mas o papel está inclinado para cima. Mas como eu não estou exposto a esse tipo de papel, se eu tivesse, eu venderia. Ok? Falando de BVMF, eu tenho um aluno meu, que eu falei para vocês que eu tenho inúmeros alunos que operam em bancos de investimentos. Tem um amigo meu que opera num banco, eu não posso falar o nome do banco aqui, mas é num banco inglês grande que ele opera na operação de Hong Kong. E quem me falou do topo nesse papel aqui foi ele, né? Foi ele que falou. Então, por que naquela época ele falou, professor, o pessoal está abrindo venda aqui? Porque no semanal o papel tinha feito um sinal de topo com volume acima da média. E aí eu trouxe aqui no programa, eu falei, pessoal, isso daqui é um spinning top. Se a gente tiver a perda da mínima desse ponto 19,70, é venda, né? E a ação começou a cair, mas parecia, e eu falei para vocês, a BVMF muitas vezes ela adianta o movimento da bolsa como um todo. E ela começou a desenhar um ombro, cabeça, ombro, que foi acionado no rompimento dessa neckline aqui. Ela fez uma cunha também, né? E na sexta-feira ela penetrou ali inferior da cunha. E se você for ver o objetivo assim, da BVMF para médio prazo, é um papel mais lento, é a região de 15,30 aqui. Então, esse gap pode ser um gap de fuga, seria mais um sinal de queda mais um sinal de queda aqui para uma blue chip, né, para uma ação que tem peso, pelo menos psicológico na bolsa, pode não ter um peso tão forte assim no sentido de volume para impactar o índice ou Ibovespa, mas pô, tá com média cruzada para baixo, ombro, cabeça, ombro inclinado, tá com uma cunha
perdida, que poderia ser um padrão de alta se rompesse a linha de cima, mas rompeu a de baixo, né? Então, assim, é mais um ativo que está com uma inclinação mais de queda do que de baixa, né? E para finalizar, pessoal, eu vou falar de Itaú e de Itube, de Itube 4. Foi mais um sinal aqui que deu um baile no pessoal, né? Nós temos aqui uma espécie de topo duplo em Itube. E o que é interessante aqui? Nós temos esse ponto aqui, 36,76, aqui em Itube, que tinha sido a máxima do ano, né? Olha que interessante aqui, né? 36,76. E o mercado, teoricamente, tinha rompido esse ponto, né? Eu vou comentar EZTEC no final, pessoal, pode deixar. Eu falo os EZTEC e os Minas, daí eu termino. E o mercado, a partir do momento que ele rompe um topo anterior e ele volta, isso daqui é rompimento falso, né? E ficou um gap aqui, isso daqui pode ser um gap de fuga. É mais um sinal para o mercado como um todo de queda. Poderia ser um gap de fuga isso aqui. Aí as médias estão apontadas para baixo, o mercado está testando a média de 21 como resistência. E se fechar abaixo aqui desse eixo 34,97, o mercado aciona realmente um topo duplo e ele acelera uma queda. Então, apesar de estar em alta expressiva hoje, é um sinal de queda mais macro, assim, se você for olhar alguns dias à frente. Então tá parecendo que o mercado está respirando, que nem quando você vai pegar um cara e vai afogar ali, quando você tira a cabeça dele fora da bacia, pô, ele fala, caramba, tô salvo, aí você afoga ele de vez. Tá parecendo isso, o último respiro do mercado, parecendo, não sei, né? E aqui no caso do Bradesco, dá pra gente pensar aqui num ombro, cabeção, ombro inclinado também, mas aí ele já teria respeitado uma linha. Se a gente ajustar essa linha, já dá pra gente pensar aqui que ele ainda respeitou essa LTA, que seria, eu posso escrever aqui, né? Então a gente está num momento muito interessante assim do mercado, né? A gente pode colocar aqui LTA, né? É um momento legal assim de acompanhar. O mercado está difícil. Eu não sou analista, pessoal, eu sou trader, né? Eu sou um investidor como vocês. Mas qualquer analista, um investidor que emita a sua opinião sobre o mercado, por exemplo, hoje, no momento, e ele disser, por exemplo, que o mercado está fácil, não está, né? O mercado está num nível de dificuldade muito alto, né? E acertar mercado hoje em dia é um desafio muito grande, ok? É um desafio realmente muito grande porque o mercado ele está no nível de dificuldade bem expressivo. Eu só vi o mercado mais difícil que agora, como eu comentei, quando a OGX tinha aquele peso que eu comentei. O mercado é sempre difícil realmente, mas no momento eu tenho um conjunto de indicadores que é meio subjetivo, mas que eu coloco, por exemplo, para uma escala de 0 a 10, por exemplo, naquela reversão do fim do ano, o mercado estava em nível de dificuldade 2. Então era uma reversão mole de pegar. O nível de dificuldade do mercado nesse momento, ele está em torno de 9 e alguma coisa. Isso significa que está muito difícil, né? Se ele perdesse a mínima de hoje e fosse abaixo de 57,895, nível de dificuldade poderia cair para 4 ou 5. Era mole falar que bateria 57,030 ou viria abaixo, mas com esse repique o nível de dificuldade fica muito alto de novo, ok? Mas a gente está aí para lutar, para trabalhar e talvez aí dentro de alguns dias o mercado ele fica numa condição mais favorável de novo, ele fique. Então, já foi Itube e BBAS, eu vou olhar os Minas e EZTEC. EZTEC, pessoal sabe que está no meu radar. Pessoal, os Minas altamente volátil, volatilidade histórica aqui na tela, eu vou tirar para o gráfico não ficar achatado.
A Usiminas, se você for olhar, ela tem os piores fundamentos dentre as siderúrgicas. É um papel que não me passa tranquilidade para operar. Se você for olhar agora, a gente poderia colocar um gráfico de 60 minutos aqui, por exemplo. O mercado... Um aluno perguntou para mim da Usiminas no final de semana e falou: professor, isso daqui não é um mastro bandeira? Eu não poderia considerar isso aqui uma espécie de canal e falar que isso daqui é uma bandeira? E eu falei para ele: olha, eu discordo. O que eu vejo aqui é um oco. Isso é nos 60 minutos, né? Que é onde você vê o mercado por dentro. Para mim, isso daqui é um ombro. Eu tenho um ex-aluno que às vezes conversa comigo, ele só opera Usiminas praticamente. Trade, né? Na compra, na venda, eu não gosto do papel, mas respeito. Isso daqui é um oco. Se isso daqui não for um ombro, cabeça, ombro, os livros de análise técnica aí estão furados. Isso daqui é um ombro, cabeça, ombro típico, né? Então é o que eu enxergo no papel, então não me sinto à vontade de comprar. E Exetec, pessoal, todo mundo sabe que está no meu radar, o pessoal sabe que eu gosto de Cyrela, né? Que eu tinha na minha carteira anterior. Ela continua no meu radar. Ela não consegue perder aqui a região de entre 9,50 e 10 reais, ela tem muito suporte aqui na região, né? E eu gosto da Exetec também, a Exetec está no meu radar, inclusive. Talvez não para agora, mas para breve. A Exetec perdeu essa linha que eu esperava ela respeitar para eu comprar, eu não comprei porque o momento do mercado era um momento adverso, e ela veio buscar suporte nessa região aqui, que ela montou fundo no mês de junho. Só que me preocupa um pouco, porque se você pega um gráfico diário e até o semanal da Exetec, você vê aqui a formação de um oco também, né? Então, o oco nem sempre ele é acionado ou ele realmente se desenvolve. Mas você pensar em comprar um papel com esse tipo de desenho, com média móvel cruzada para baixo, é meio complicado, mas está no meu radar. Gosto da ação. Só que ela está abaixo de uma linha de tendência de alta, ela está com as médias cruzadas para baixo de 5,21 exponenciais e o papel está vendido, repicando numa região de suporte. Então, está no meu radar, mas eu não me sinto à vontade. Como inúmeras ações estão, mas eu não vejo nesse momento um start, uma compra mais confortável, né? Então, pessoal, voltando para mim para fazer o resumo do programa e finalizar, o que eu queria dizer do livro Memórias de Operador de Mercado do Jesse Livermore, toda segunda-feira eu prometo trazer uma citação, alguma coisa de referência ao livro, que deveria ser a bíblia aí de todo investidor de médio prazo, como é o meu caso, aquele que fica de 3 semanas a 3 meses numa posição. Tem um trecho ali que fala que o camarada fala, trocando em miúdos ali, que ele ficou fazendo uma série de simulações ou de análises, muitas vezes, manda comprar, manda vender, ou simula compras e venda e ganha, né? E aí ele fala, pô, mas e se eu operasse de verdade, se eu fosse um trader, como é o Wagner e como é o pessoal que segue o Wagner, que colocam o próprio dinheiro na operação? Aí ele responde ali que é completamente diferente. É a mesma coisa de você fazer o seguinte, às vezes você é um excelente atirador, você acerta uma garrafa a 40 metros de distância. Você acerta a tampa da garrafa. Agora eu quero ver você acertar o corpo da garrafa, não só a tampa, com alguém apontando uma arma para você, num duelo, né? Onde tem alguém apontando uma arma para o teu peito, que é a situação que vive o trader, o investidor. Então, quando às vezes o pessoal não entende por que existe uma relação tão forte entre eu e os investidores, pessoas físicas, de respeito, de troca de informações, além de eu responder todos os e-mails com educação e atenção, além de eu tratar todos os investidores iguais, em condições igualitárias, qual que é um dos maiores motivos dessa relação tão estreita e intrínseca entre nós? Porque nós somos traders. Nós operamos e colocamos nosso próprio capital. Sendo uma segunda renda, que é o ideal na minha opinião, ou muitas vezes aquele investidor que vive de renda, que eu tenho alguma restrição, porque o aspecto psicológico pesa um pouco, o que eu acho ideal? Que você tenha a tua profissão como eu tenho. Eu trabalho na área de estética voltada para o público feminino, eu trabalho com reformas, venda e aluguel
de imóveis, né? Já trabalho com isso há muito tempo, esse mercado voltou a reaquecer, fazendo obras e alugando, obras e vendendo, e sou um player do mercado de estética também voltado ao público feminino, eu tenho na bolsa a minha segunda renda. Então, quando você tem como atividade principal, eu tenho restrições. Mas assim, nós nos identificamos porque somos traders, né? Nós colocamos o nosso próprio capital e nós sabemos a diferença de você acertar a garrafa a 40 metros de distância livre e você acertar a garrafa com alguém apontando uma arma para você, né? Que é como se fosse um duelo, onde você briga com a outra ponte ali, num duelo de vendedores e compradores, onde você tem que acertar para se manter vivo. Você tem que acertar a garrafa para você poder sobreviver, né? Então essa que é uma citação do livro que eu achei interessante trazer hoje. Então, é muito fácil muitas vezes falar, existe um abismo entre analisar e operar, colocar o seu dinheiro, estar dentro do mercado ali, no meio do mar, no meio da tempestade ali com o barco navegando, ok? Então, quando eu trago aqui as minhas informações, eu trago para tentar auxiliar o pessoal a cruzar ali o oceano, humildemente, porque a gente não sabe tudo, né? Nós somos aprendizes, eu mais aprendo do que ensino aos alunos, os questionamentos, a convivência me fazem aprender, mas essa que é a ideia, ajudar o pessoal a passar ali a tormenta, né? E existirão ondas de obstáculos no meio do caminho, mas a gente acredita ali que depois da tempestade a gente tem ali um pote de ouro ali depois do arco-íris, que é o que a gente espera que o mercado atinja os 57 mil pontos no mercado futuro e possamos aí, quem estiver na operação junto, realizar lucro e que a Embraer literalmente decole. Ok, pessoal? Saúde e paz para vocês e para seus familiares e que eu possa contribuir de alguma forma aqui com aquilo que a gente traz. Eu procuro me preparar bem no final de semana para trazer o melhor dentro das minhas possibilidades aqui para vocês. Um grande abraço, sucesso a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu!